Zona foi inspirada numa luta de boxe, mais especificamente num lutador de boxe chamado Klitschko. As versões demo tiveram nomes como Der Boxer, o boxeador em alemão, e até mesmo Klitschko, o nome do cara. Se você procurar por esses nomes na internet, ainda vai encontrar essas versões demo. Além disso, algumas partes da letra deixam essa referência ao boxe clara. A contagem de 1 a 10, por exemplo. Essa é uma contagem de boxe. É um árbitro contando para ver se o lutador consegue se levantar. Por isso, em vez de falar 10, ele fala aus, fora, no sentido de eliminado. E como se essas referências não fossem suficientes, o Lindemann ainda costuma performar um soco na cara ao vivo quando Zona está sendo apresentada. Dito isso, a inspiração da letra ser uma luta de boxe não faz com que a letra seja sobre boxe. Vamos entender como Zona funciona. Especialmente em países frios, é comum associar luz a calor, momentos de alívio, conforto. Já o frio é desconforto, solidão, etc. O sol, portanto, é símbolo de uma fonte gigantesca de luz. É o que ilumina a vida de alguém. E em Zona ele não é nada concreto e específico. Ele é um símbolo para outras coisas. E vários exemplos dessas outras coisas são mostradas no próprio clipe de Zona. Para um apaixonado, o sol é a pessoa amada. Para um lutador de boxe, ser o melhor do mundo. Para um viciado, o sol é a droga. Para um drogado por dinheiro, o sol é o ouro. Para um cristão mais fervoroso, o sol é Jesus. E o que torna a coisa ainda mais interessante é que Zona não é sobre a obtenção desse sol. Pelo contrário, o eu lírico passa a letra inteira falando do sofrimento em nome dele. Você fica tão obcecado que fica cego, você apanha, sofre, passa a vida trabalhando, como os anões do clipe que tem a Branca de Neve como fonte de luz. E o eu lírico passa a letra inteira repetindo: aqui vem o sol, mas esse sol nunca efetivamente vem. E o mais grave, é a estrela mais brilhante de todas, mas que nunca cai do céu. Isso pode soar bonito, ela tá sempre no céu, ela nunca te abandona, tá sempre ali pra você, mas isso também pode ser cruel. Essa luz nunca realmente desce, ela tá sempre isolada no céu. Perto e visível o suficiente para ser sempre desejada, mas longe o suficiente para ser inalcançável. Zona é sobre a luta de esperança de sol, daquela coisa cheia de luz que vai fazer sua vida finalmente valer a pena. Mas ao mesmo tempo também é uma denúncia à crueldade dessa esperança eterna por um sol que é inalcançável. É sobre a esperança desesperada por encontrar aquela coisa que vai fazer você viver uma vida maior dentro da sua própria vida. A letra também debate o quanto essa esperança, que em teoria está fora, o sol que está no céu, o quanto essa esperança na verdade está dentro. O quanto o sol é uma coisa que vive dentro de você enquanto você supõe que ele esteja em outro lugar. Suas esperanças são fabricações do mundo, mas também suas. O mundo te influencia a fabricar seu sol. Por um lado, Rammstein afirma que ele está no céu, mas em outros momentos da letra, ele brilha para fora dos meus olhos, ele brilha para fora das minhas mãos. Ou seja, ele está em mim. Essa luta desesperada por felicidade é um tema que vai aparecer em muitas letras do Rammstein. Eu diria que é um dos principais temas da banda. E inclusive outras reflexões e estratégias para lidar com o mesmo problema vão aparecer. A gente vai ver aqui no futuro. Até porque não é um problema só do eu lírico de Zona. Como qualquer fã de Rammstein sabe, todos esperam pela luz. Focando agora um pouco mais no clipe, é interessante perceber um padrão na história do Rammstein. Os clipes não são simplesmente ilustrações da letra. Nos vídeos eles estendem o tema e fazem conexões que não estavam necessariamente na letra. A Branca de Neve e o jeito que ela trata os anões na busca dela por ouro, por exemplo, pode levar a um debate de como se manipula a ideia de sol, a esperança de felicidade, para explorar o trabalho. A gente pode debater sobre a produção de ilusões de felicidades falsas como uma estratégia de ilusão para explorar. E uma cena especificamente chama muito a minha atenção no clipe. Em dado momento, a Branca de Neve morre. E isso poderia representar a morte de um sol na vida. Os anões de luto estão chorando e sofrendo. E de certa forma, embora isso esteja acontecendo à força e isso seja triste para os anões, isso também poderia significar que agora eles estariam livres. Eles estariam se soltando dessas correntes do sol. Eles estariam se libertando daquele cenário de sofrimento e de trabalho ininterrupto em nome da Branca de Neve.
Mais uma maçã, a fruta que, por uma tradução equivocada da Bíblia, ficou associada ao desejo, faz a Branca de Neve ressuscitar. O sol renasce. A maldição da esperança renasce. E para quem gosta desse tema, vai aqui uma recomendação. Pedro Pedreiro, do Chico Buarque. O tema é exatamente o mesmo. Pedro Pedreiro espera alguma coisa mais linda do que o mundo, maior do que o mar. Maior do que o mar, mas pra que sonhar se dá? Um desespero de esperar demais. O Rammstein leva esse debate para um lado mais psicológico, enquanto Chico Buarque traz para um lado social. Em Pedro Pedreiro, as condições de vida, as circunstâncias daquele cara pobre brasileiro acabam tendo um protagonismo maior nesse embate, nessa luta por sol. Mas assim como o lírico de Zona, que fica repetindo para si mesmo, aqui vem o sol, Pedro Pedreiro também fica esperando o sol. Esperando o sol. A gente vai ter muito mais análises desse tipo por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal.